alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje, na nossa aula de número 7, nós trataremos a respeito do tema de pronome. Essa será a nossa primeira aula, onde nós veremos, de forma bem breve, a respeito do que são os pronomes, quais os tipos existentes. E na segunda aula, a aula de pronome 2, nós veremos a respeito dos pronomes mais detalhadamente, a função de cada um, como ele se relaciona dentro das palavras e por aí vai, ok? Então, os objetivos para a aula de hoje é com que vocês entendam, compreendam e consigam identificar quais são os tipos de pronomes, e quais os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, os pronomes possessivos e também os pronomes demonstrativos. E serão esses os pronomes que nós veremos hoje, ok? Então, com relação ao pronome, o que é o pronome? O pronome ele é a classe de palavras cuja a função principal dele, assim como nós vimos na aula de fundamentação de classes de palavras, o pronome ele tem a função de substituir um nome. Lembram lá quando eu falei a respeito do nome, que o substantivo, ele é a classe que é caracterizada por dar nome às coisas, é a palavra que dá nome às coisas. Então aqui nesse caso o nome ele é um substantivo, entenda-se como um substantivo ou até mesmo um adjetivo. E há vários tipos de pronome, e em geral esses pronomes admitem flexões de gênero, número e de pessoa. Dentro dos pronomes, nós vamos ter ali os pronomes pessoais e o que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles substituem os substantivos indicando as pessoas do discurso. Então é muito fácil de você relacionar pessoais com as pessoas do discurso. E quem são as pessoas do discurso? É a primeira, segunda, terceira pessoa, do plural ou do singular. Então, dentro dos pronomes pessoais, nós vamos ter ali os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos, que vão ser classificados dentro das pessoas do discurso e do seu número, do singular ou do plural. Então, ali no singular, nós vamos ter ali a primeira pessoa do discurso, no caso dos pronomes pessoais retos, o eu, e nos oblíquos, me, mim e comigo. Na segunda pessoa ainda do singular, no reto, nós vamos ter tu, e nos oblíquos nós vamos ter te, tigo, te, ti e contigo. Você pode ver que nos retos é algo bem incisivo mesmo. É eu, tu, ele, ela. Não tem ondulação. Em terceira pessoa do singular, nós vamos ter ali ele, ela. E nos oblíquos, o, a, lhe, se, si e consigo. Já no plural, na primeira pessoa dos retos, nós vamos ter nós. E nos oblíquos, nós vamos ter nós e conosco. Ainda no plural, da segunda pessoa dos pronomes pessoais retos, nós vamos ter ali o vós e nos oblíquos, vos e convosco. Na terceira pessoa do plural, nós vamos ter ali nos retos eles e elas e nos oblíquos os, as, lhes, se, si e contigo. Certo? Então esses são os pronomes pessoais, divididos entre pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos, que daí variam entre singular e plural, primeira e segunda, terceira pessoa do discurso, ou as pessoas gramaticais, certo? Além dos pronomes pessoais, nós vamos ter ali os pronomes de tratamento, que eles se referem exatamente na forma com que se tratam as pessoas. O pronome de tratamento, ele representa a forma de se tratar as pessoas, assim como está descrito ali. Então, dentro dos pronomes de tratamento, nós vamos ter ali as abreviaturas e o uso no singular e no plural. Então, nós vamos ter ali você, por exemplo, e a abreviatura. As abreviaturas no singular é o vizinho, e ele é usado para familiares ou pessoas mais íntimas, mais próximas de você. Nós temos ali o senhor e a senhora, que é usado para pessoas com que a gente se relaciona com certo respeito, Vossa Senhoria para pessoas de cerimônia, Vossa Excelência para altas autoridades e Vossa Eminência para cardeais. Lembram que eu disse para vocês em uma ou duas aulas anteriores que doutor não é um pronome de tratamento? Então ele entra aqui.
O doutor, ele não é um pronome de tratamento, né? É muito comum quando a gente vai num médico, a gente vai no dentista ou num advogado, a gente se referir a esse profissional como um doutor. Doutor é um título acadêmico que se dá àquele, né, que cursou a pós-graduação a nível de doutorado, né? Então, doutor é um título acadêmico, não é um pronome de tratamento, tá? Inclusive é um erro, é uma gafe muito cometida e ele não entra dentro dos pronomes de tratamento, ok? Além dos pronomes de tratamento, nós teremos ali também os pronomes possessivos. E os pronomes possessivos, eles são as palavras que indicam a pessoa do discurso e acrescentam a ela a ideia de posse de algo. E eu sempre digo para vocês, né, que não é interessante a gente decorar a regra, não é interessante a gente decorar as nomenclaturas, mas sim a ideia, a lógica que há por trás disso. Então, se eu entender ali que os pronomes possessivos eles passam uma ideia de posse, assim como o nome já diz, acaba ficando muito mais fácil. Então, os pronomes possessivos eles se relacionam também com as pessoas do discurso e com o número delas, né? Com a variação em número, se é singular ou se é plural. Então, no singular da primeira pessoa, nós teremos ali meu, minha, meus e minhas. Podem ver que é uma sensação de posse. É meu, é minha, é meus, né? São meus e são minhas. Uh, Na segunda pessoa, ainda do singular, eu teria ali teu, tua, teus e tuas. Na terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. E no plural da primeira pessoa, nós teremos ali nosso, nossa, nossos e nossas. Na segunda pessoa, nós teremos vosso, vossa, vossos e vossas. E na terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. Bem tranquilo, bem fácil, né? Os pronomes demonstrativos, assim como o nome já diz, é aquela ideia de demonstrar algo, né? Os pronomes demonstrativos são palavras que indicam no espaço ou no tempo a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Então, os pronomes de tratamento, dentro dos pronomes demonstrativos, nós vamos ter ali os variáveis e os invariáveis. Então, nos variáveis, nós teremos este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquelas, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Já os invariáveis nós teremos isto, isso e aquilo. Bem simples e bem fácil, né? É, vejam o quanto fica mais fácil ao invés de decorar, conseguir entender a lógica que há por trás disso. Acaba ficando muito mais simples, não é verdade? Então por hoje é só, gente. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Desejo a todos aí ótimos estudos. Um abraço e se cuidem.